Boa tarde, irmãos, graça e paz a todos que chegaram já por aqui, que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a confiança, como eu estava falando, a confiança na verdadeira rocha, a confiança naquele que não falha. Nós já sabemos quem é essa pessoa. Nós vamos ler hoje Jeremias 17, a partir do versículo 5, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém. Esse é o texto que a gente vai meditar hoje. Sobre quem chegou depois é Jeremias 17, de 5 até o 9. Eu li até o 10, mas a gente vai meditar, na verdade, até o 9, tá certo? Irmãos, esse texto ele já se explica assim por si só. Deus está aqui no contexto falando ao povo de Israel, o povo que havia se desviado do caminho do Senhor, estava confiando agora nos seus ídolos feitos por eles próprios, estavam realmente desviados do caminho do Senhor. E aí, o Senhor, que nunca deixa o seu povo desviado, desgarrado, sem dar uma advertência, ele vem e fala através do profeta Jeremias: povo, deixem de confiar no que não lhe dá segurança. A segurança está quando você confia em mim, o Senhor, né? O Senhor Deus. E aí que ele fala, é nesse contexto que ele fala essas palavras que nem sempre. E o povo de Israel, foi difícil dele escutar, viu, gente? Foi difícil o povo de Israel escutar essa advertência do Senhor. Mas vamos agora, como nós somos agora o novo Israel, colocados na aliança, que a gente possa aprender com essa lição que o povo de Israel escutou, com essa palavra de Deus que o povo de Israel escutou, que a gente possa, nas nossas vidas, colocar em prática. No versículo 5, ele diz assim: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Esse primeiro ponto ele vai falando sobre, ele deixa bem claro, a humanidade mortal. Tem esse contraste, né? Como é que a gente vai confiar botando a nossa força, a nossa confiança na humanidade que é mortal, que é falha, e não no nosso Deus, né? No Deus imortal, no Deus da eternidade, né? A gente vê esse primeiro contraste logo de cara no versículo 5. Qual é maldito? Por que maldito? Porque ele não tem base. Ele não tem
essa pessoa, quando a gente confia na humanidade, põe a nossa confiança em meios humanos de resolver as coisas, a gente vai ser decepcionado em algum momento. Em algum momento vão haver falhas. E é normal haver falhas. Afinal, nós não somos perfeitos. Mas sabe que às vezes a gente prefere confiar na humanidade? A gente prefere confiar em outra pessoa a confiar em Deus, no próprio Deus? E eu vou dizer isso na prática. A gente, às vezes, tá agindo com um problema, passando por uma tribulação, e a gente só vai a Deus quando realmente não resolveu nada. A gente foi falar já com não sei, com um amigo, pediu conselho a um amigo, pediu conselho a uma empresa, contratou uma empresa para tentar ajudar naquele problema que estava acontecendo, mas nada resolveu. Aí eu lembro, nossa, agora é impossível, Deus me ajuda. Certo que às vezes Deus gosta de usar o impossível exatamente por isso, para que a gente veja que as nossas forças não podem fazer nada. As nossas forças, elas não solucionam nenhum problema totalmente. Confiança submissa a Deus, uma confiança totalmente entregue a Deus, uma confiança, acho que a gente pode dizer, eu acho, mal dizendo assim, né? Uma confiança cega em Deus. Não é cega porque nós sabemos quem é esse Deus e o poder que ele tem para solucionar. E é assim que Deus, o próprio Senhor diz em Jeremias: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, deixe de confiar nos outros, ou na humanidade em geral, ou em você mesmo, né, nas suas próprias forças. Confie em Deus, confie no Senhor, que é quem pode resolver, solucionar os problemas da alma. Né? E aí ele diz que ele será como um arbusto no deserto. Essa pessoa que confia somente em meios humanos. Ele é um arbusto no deserto. Ele não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Quando a gente confia apenas nas pessoas, em algum momento ficaremos sós. Quando confiamos só nas nossas próprias forças, em algum momento nos veremos sós com o nosso problema. E aí, o que faremos? Né? Como arbustos no deserto. Mas aí vem um contraste. Um novo contraste agora aparece no versículo 7. Mas bendito, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Em contraste com o maldito é o homem que confia nos homens, vem bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E por que confiar no Senhor é bom, é feliz, e confiar simplesmente nos outros, na força humana, é ruim? Por quê? Porque o Senhor, nós conhecemos através da sua palavra que ele não muda, que ele é fiel, que ele é poderoso. O Senhor é uma rocha, ele é estável. Enquanto a humanidade oscila, enquanto a humanidade um dia faz o bem, no outro faz o mal, enquanto o Senhor é sempre o mesmo. Ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao que ele disse e ao que ele é. Então, o Senhor é a nossa rocha a qual nós podemos nos apegar e
não ter medo de que iremos cair. Nós podemos estar firmes no Senhor. E aí ele vai explicar o que acontece com com quem confia no Senhor. O que acontece? Versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha, é o contraste do arbusto, né? Enquanto quem confia na força humana é como um arbusto sozinho no deserto, né? O arbusto, você sabe que é uma árvore pequenininha. Por quê? Porque ela não tem muito nutriente, ela não cresce, é um arbusto apenas. Ela não tem, ela cresce apenas em lugares áridos, realmente. Já o que confia no Senhor, não, é uma árvore plantada junto a águas. Ela é aquela árvore na beira do rio, né? Aquela árvore que tem nutrição, que é suprida pelo Senhor Jesus, que é suprida pela palavra de Deus e que estende suas raízes para o ribeiro. Ou seja, ela tem raízes fortes, raízes profundas e raízes que alcançam essa nutrição que vem de Deus, né? É Deus que pega essa árvore e planta lá na beira do rio. E a palavra, a palavra ela usa muito o simbolismo da água como o Espírito Santo de Deus, também como a palavra de Deus. Tudo isso é água, a água viva, a água que Jesus ofereceu para a samaritana. A água que a gente bebe nunca mais vai ter sede, porque vai fluir rios de água viva. Então, o Senhor pega aquela plantinha que confia nele, você que confia nele, ele te pega e te planta na beira do rio, para você ter nutrição, para você ter força, para essa árvore ser forte. E aí, quando vem o calor, né? Ele diz aqui continuando, a árvore não vai temer quando vier o calor. As suas folhas vão estar sempre verdes. Ela não vai ficar ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha só, essa árvore, ela já foi nutrida. Essa árvore que já foi nutrida, quando vem o calor, ela não teme. Ela não teme. Mas vem o calor. A Bíblia não está dizendo que não vai ter problema para essa árvore. Que essa árvore não vai ter problema nenhum, não vai ter vai ser só primavera sempre. Não, vai vir o verão, vai vir o outono onde as folhas caem e vai vir o inverno. Mas essa árvore, no calor, ó, a folha dela tá sempre verde. Ela tá nutrida pela palavra do Senhor. Ela tem o Espírito Santo correndo nos seus galhos, né, no seu tronco. E ela tem o calor não abala a sua vida espiritual, a sua vida mesmo, porque ela diz aqui que no ano da seca, né, nesse calor, ela não deixa de dar fruto. Mesmo no tempo de seca, no tempo de tribulação, ela não deixa de dar fruto. Ela continua cumprindo o seu propósito. E isso é muito interessante para o tempo que a gente está vivendo, né, de pandemia e tal. A gente pode, como cristão, pensar em nos enclausurar nas nossas casas, porque realmente temos que ficar em casa, viu? Mas nos enclausurar em nós mesmos e não dar os frutos que o Senhor, que um cristão dá, né? O fruto do Espírito, o fruto que vem do Espírito. Ora, a figueira, aquela figueira que Jesus encontrou, que não dava frutos, ele mandou secar. Porque qual o propósito de uma árvore que não dá frutos? Pois bem, a gente, como árvore nutrida por Cristo, devemos dar os frutos mesmo nas tribulações. Não, você está dentro de casa, mas dê fruto, ligue para... Qual é o fruto do Espírito? O maior deles é o amor.
Então demonstre o amor. Mesmo da sua casa, você tem como demonstrar amor. Você tem como ligar para aquela pessoa que está sofrendo. Você tem como dar uma palavra de ânimo para as pessoas. Você tem como espalhar a palavra de Deus, né? Falar do amor de Jesus. Você tem como trazer paz, a paz de Cristo para as pessoas. Então, dê fruto. Mesmo no deserto, mesmo no calor, né? No ano da seca. Porque vai vir o ano da seca, vai vir. A Bíblia não diz que não vem, mas essa árvore tem uma nutrição. Essa árvore, ela está plantada junto ao ribeiro de águas, a água da palavra de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ela será plantada junto às águas. Ela estará sempre verde. Ela não ficará ansiosa. Agora me chamou a atenção que ela não ficará ansiosa no ano da seca. Já viu árvore ansiosa, por acaso? Não existe, né? Árvore ansiosa. O Senhor Deus já estava falando, realmente era para o seu povo. Olha, vocês não vão ficar ansiosos no tempo da seca, na tribulação, não. Por quê? Porque vocês ainda vão dar fruto. Vocês ainda vão ter como dar fruto. Vocês ainda vão ter a minha palavra em qualquer momento. Eu estarei com vocês. Eu estarei nutrindo vocês. Vocês não precisam ficar ansiosos por coisa alguma. Cristo nos fala isso no Novo Testamento também. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai veste os lírios, Ele vai vestir você também. Ele vai cuidar de você também. Amém? Continuando, ele diz assim no versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só, o nosso coração, o coração humano, nós temos, ele é enganoso. Por que ele é enganoso? Às vezes nós temos desejos que a gente pensa que vai nos fazer bem se a gente conseguir, mas que não vão. Que depois a gente percebe, rapaz, era melhor ter seguido o caminho do Senhor. Era melhor ter seguido o que a Bíblia me diz. E eu não tô falando isso pra deixar um medo, um pânico de você ficar agora, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Não, não é isso. Mas a Bíblia nos alerta. Olha só, o nosso coração é enganoso. Às vezes você pensa que confiar, dentro aqui do contexto que a gente está falando, a gente pensa que confiar apenas nas palavras humanas, na força humana, vai ajudar alguma coisa, mas, olha só, o coração é enganoso. É melhor você confiar na palavra de Deus, que, como eu disse, é estável. O Senhor, confiar no Senhor, que é estável, é fiel e que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz assim, sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o nosso coração? De discernir o que tem dentro dele, os seus desejos, sentimentos, vontades? E aí ele diz no versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Nós temos alguém que cura o coração, que conhece, sonda, ele conhece o coração. Ele examina a mente, ele sabe o que tem na mente, no nosso coração realmente, né? No nosso centro de comando, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Ele conhece. O Jeremias aqui, né, pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? A sua doença é incurável. Mas depois ele diz que o Senhor sonda os corações, Ele compreende os corações e Ele é capaz de curar o coração. Esse coração enganoso, esse coração ruim que a gente tem,
Ele é capaz de curar. Ele é capaz de curar através do sangue de Jesus Cristo, que foi morto, mas que ressuscitou. Mas quando ele foi morto, ele levou todos nós, juntamente com ele, nossas dores, as nossas aflições, as nossas ansiedades e os nossos pecados. A nossa natureza pecaminosa foi levada para a cruz. E quando ele morreu e venceu todas essas coisas e ressuscitou, ele nos sarou também. E aí, quando você se sentir esse arbusto sozinho no deserto, confiando na força humana, lembre-se que você pode confiar nesse Senhor que resgata, que salva, que transforma o coração enganoso e cura, que conhece o que está no seu coração, que sabe os medos, as ansiedades que você está passando, né? E que pode te plantar na beira de um riacho, né? De um rio de água viva, que quando esse problema vier novamente, você vai estar firme na palavra do Senhor, na sua força, que não falha em nenhum momento. Bom, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, de força, de estabilidade que o Senhor pode nos dar, a paz que o Senhor pode nos dar nos momentos de aflição. Espero que você possa meditar mais nessa palavra. O vaso que vos fala é falho, às vezes troca um pouco as palavras, mas a palavra do Senhor não falha. Eu falho, minhas palavras falham, mas a palavra do Senhor não falha. Então, dê uma meditada novamente nesse texto, dê uma lida em Jeremias 17, do 5 até o 10, a gente leu e meditou. Que o Senhor seja o seu rio nos momentos, no ano da seca. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos dá promessas na Tua palavra que nos dão ânimo e força para continuar. Senhor, obrigada porque nós às vezes queremos ser um arbusto no deserto sozinhos, sem dar fruto. Mas o Senhor, quando confiamos no Senhor, o Senhor nos dá a promessa de que nos plantará na beira de um rio de água viva, que nos fará dar fruto, que nos tirará a ansiedade, que nos tirará o medo e que nos dará força, mesmo na tribulação. Obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas, que o Senhor sempre cumpre. E nós temos a confiança na Tua fidelidade, nas Tuas promessas. Abençoa, Senhor, cada um que está me escutando, que tem passado, Senhor, por aflições de alguma forma, alguma ansiedade. Senhor, abençoa a sua mente, sonda a sua mente e o seu coração. E traz essa cura que o Senhor promete, essa paz que o Senhor promete na Tua palavra. Que eu possa confiar sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que vocês estiveram aqui comigo esse momento. Amanhã teremos novamente Conexão Renovo ao meio-dia e as outras programações de culto normalmente à noite, tá certo? Graça e paz. Um beijo pra vocês. Saudades dessa igreja querida. É bom ver os nomes de vocês subindo aqui e ver que vocês estão por aqui. De alguma forma parece que mata um pouquinho a nossa saudade. Amém. Que possamos voltar logo à comunhão na casa do Senhor. Um beijo, graça e paz. Tenham um bom restante de dia.